todos, eu sou a professora Thaís Januzzi Chaves, professora aqui da Rede Municipal de Educação de Araucária e atualmente estou como assessora de Educação Ambiental da Secretaria de Educação, mais especificamente o Departamento de Articulação Pedagógica. Esse departamento ele tem inúmeras frentes e uma delas é a Educação Ambiental, que a gente trabalha diversos projetos, programas, ações. E a gente traz, inclusive, este curso, que é o curso de Horta Urbana Escolar. Esse curso a gente teve que fazer uma pequena reestruturação do início do semestre, até por causa de algumas demandas da Secretaria de Educação, e a gente está retomando nesse momento para falar um pouquinho sobre os alimentos, alimentação saudável dentro do foco da horta. Como responsável da temática, teremos também a professora Karen Cristiane Campa, que trará algumas ideias, algumas contribuições para se trabalhar a questão pedagógica com a horta. Lembrando que a educação ambiental ela tem que ser trabalhada de forma constante, transversal e integrada com todos os componentes curriculares e com todo o público da escola, inclusive os profissionais que estão direto ou indiretamente com as crianças, levando então para toda a população a discussão dessa temática tão essencial. E a horta entra aí então como uma ferramenta de contato com a natureza, de sensibilização, de conscientização sobre a questão dos elementos naturais e com o nosso planeta. Então, eu desejo um ótimo curso a todos, ficamos à disposição e até breve. Olá, eu sou a professora Karen, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Araucária e atualmente atuo no DAP, Departamento de Articulação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, auxiliando em atividades referentes à educação ambiental. Hoje daremos continuidade ao curso Hortas Urbanas Escolares, com a temática Alimentação Saudável. Espero que todos tenham um ótimo curso. Os objetivos da nossa formação de hoje são três. Primeiramente, entender o que é a alimentação saudável, depois, entender o conceito de segurança alimentar e também pensarmos em práticas pedagógicas que possam auxiliar a alimentação saudável. Práticas pedagógicas que possam ser realizadas na escola, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, para desenvolver nas crianças a alimentação saudável, práticas que envolvam conhecer outros alimentos, alimentos in natura. Então, práticas que auxiliem os professores no desenvolvimento dessa temática. Quanto às aulas dos conteúdos, os cursistas que já participaram do primeiro encontro perceberam então que a temática foi preparando o espaço da horta e o cultivo orgânico na unidade escolar. Nós tivemos uma reestruturação das temáticas e datas também, e então, portanto, hoje vocês têm o lançamento da aula 2, dia 25 de junho, sobre alimentação saudável e pensando no alimento como um direito humano, e mais um curso após o recesso escolar, no dia 26 de setembro, temática Fundamentos de Agroecologia e Reconexão com a Ancestralidade. Todos os cursos estão disponíveis a partir das 8 horas da manhã no dia de lançamento no canal Educação Araucária do YouTube. A inscrição do curso, ela acontece no portal Educação Araucária, no araucaria.ensina-me.online. As inscrições estão abertas desde o dia 15 de fevereiro e ficarão abertas até o dia 28 de outubro. A frequência, ela pode acontecer até um mês após o lançamento da aula. Ou seja, essa aula de hoje, do dia 25 de junho, vocês poderão fazer o lançamento da atividade assíncrona 2 e o lançamento da frequência até o dia 31 de julho de 2024. E a atividade do dia 26 de setembro, vocês vão ter até ali o finalzinho de outubro para poder lançar a frequência e postar a atividade assíncrona, no caso daí, número 3. Essa atividade de hoje também, aula 2, eu estou disponibilizando aos cursistas um material complementar. É uma pasta do Google Drive, vocês podem acessar via link ou via QR Code. São textos acadêmicos que têm a temática da alimentação saudável, alguns textos que falam sobre alimentação escolar, a alimentação saudável no contexto escolar, e também o Guia Nacional Brasileiro da Alimentação. Então, são textos complementares que podem auxiliar em atividades pedagógicas focadas na alimentação saudável.
O Guia para a Alimentação Brasileira é um documento oficial, norteador, com o objetivo de trazer os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira. Ele se configura como um instrumento de apoio às ações da educação alimentar e nutricional, tanto no SUS como em outros setores, que é o nosso caso aqui no setor da educação. O Guia Alimentar Brasileiro, ele reforça o compromisso do Ministério da Saúde de contribuir para o desenvolvimento de estratégias para a promoção e a realização do direito humano à alimentação nutricional adequada. A alimentação saudável é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Mas o que é uma alimentação saudável? É a alimentação realizada de modo saudável e aliada a exercícios físicos. E esta, então, vai contribuir para a qualidade de vida. Uma forma de adquirirmos uma alimentação saudável é por meio da pirâmide alimentar, que consiste em um gráfico de quantidade dos alimentos de acordo com as suas funções e seus nutrientes. Ter, portanto, uma boa alimentação associada à prática de atividades físicas é sinônimo de qualidade de vida. Uma alimentação saudável ajuda a proteger a malnutrição em todas as suas formas, bem como contra as doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs, entre elas diabetes, doenças cardiovasculares, AVC e câncer. A alimentação não saudável e a falta de atividade física são os principais riscos globais para a saúde. Práticas alimentares saudáveis começam cedo na vida. A amamentação, por exemplo, promove o crescimento e melhora do desenvolvimento cognitivo. Além disso, pode ter benefícios a longo prazo para a saúde, reduzindo o risco de obesidade e sobrepeso, bem como o desenvolvimento das DCNTs. A ingestão calórica deve estar em equilíbrio com o gasto calórico, para evitar um ganho de peso não saudável. As gorduras não devem exceder 30% da ingestão calórica total. As gorduras saturadas devem representar menos de 10% da ingestão calórica total. O consumo de gordura trans, por sua vez, deve ser inferior a 1% do consumo total. Para isso ser possível, o consumo de gorduras deveria ser modificado para reduzir as gorduras saturadas, as gorduras trans para gorduras insaturadas, com o objetivo de eliminar a gordura trans produzida industrialmente. Limitar o consumo de açúcares livres para menos de 10% da ingestão calórica total faz parte de uma alimentação saudável. Uma redução adicional para menos de 5% é sugerida para benefícios adicionais à saúde. Manter o consumo diário de sal abaixo de 5 gramas, o equivalente a menos de 2 gramas de sódio, ajuda a prevenir a hipertensão e reduzir o risco de doenças cardiovasculares e AVC entre a população adulta. Os Estados-membros da OMS, Organização Mundial da Saúde, concordaram em reduzir a ingestão de sal da população mundial em 30% até 2025, como também a combater diabetes e a obesidade entre adultos e adolescentes, bem como o sobrepeso durante a infância até o ano de 2025. As atividades e iniciativas sobre a educação alimentar e nutricional devem ser ações realizadas especificamente no ensino básico, pois o governo brasileiro entende que esse estágio é prioritário para incentivar hábitos alimentares saudáveis. Manter uma alimentação saudável ao longo da vida evita não só a má nutrição em todas as suas formas, mas também uma gama de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições de saúde. No entanto, o aumento da produção de alimentos processados, a rápida urbanização e a mudança do estilo de vida deram lugar a uma alimentação diferente, um padrão alimentar diferenciado. As pessoas agora
consome mais alimentos ricos em calorias, gorduras, açúcares e sal ou sódio. E muitas não comem frutas, vegetais e fibras alimentares o suficiente. O termo segurança alimentar, ele foi criado para designar quando a população possui acesso tanto físico quanto econômico, de forma contínua, à alimentação. Alimentos que sejam seguros, alimentos que sejam nutritivos e que vão fortalecer esse ser humano como indivíduo. Então, o termo segurança alimentar, mais para frente nós vamos ver que existem alguns tipos, né? E com a pandemia, nós evidenciamos que a segurança alimentar, tanto no cenário brasileiro quanto no cenário mundial, mudou. Então, nós vamos apresentar aqui para frente para vocês alguns dados que são muito assustadores sobre a segurança alimentar no contexto nacional e internacional. O termo da segurança alimentar, ele surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial, onde os países perceberam que a sua superioridade não dependia exclusivamente da sua capacidade bélica, mas também com a garantia da sua autossuficiência alimentar para a sua população. Segurança alimentar, portanto, tornou-se um termo militar e foi intimamente associado à segurança nacional até a década de 1970. Durante a Conferência Mundial da Alimentação, promovida pela FAO, o conceito voltou a ser associado à escassez de estoque de alimentos, porém, em relação à capacidade de produção agrícola dos países. No Brasil, a segurança alimentar é um direito social fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 64 de 2010, que inclui a alimentação em seu sexto artigo. A segurança alimentar é, portanto, como vimos, a garantia de acesso à nutrição adequada, um direito humano de cada ser humano. Mas também temos o termo insegurança alimentar, que é uma consequência direta das mudanças climáticas, da degradação dos solos, da escassez hídrica, da poluição, da explosão demográfica, das falhas de governança, das crises sanitárias e socioeconômicas. A Organização das Nações Unidas, a ONU, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e estabeleceu um prazo para o fim de todas as formas de fome no mundo. Até 2030, os governos e a sociedade civil devem aplicar ações de mitigação dessa grave situação que mata e afeta a qualidade de vida de tantas pessoas no mundo. Existem três tipos principais de insegurança alimentar. A primeira, a leve, ela acontece em decorrência da falta de disponibilidade de alimentos, devido a problemas como a sazonalidade. A moderada é quando a variedade e a quantidade de alimentos disponíveis ficam limitadas e prejudicam o consumo sob o ponto de vista nutricional. E a aguda ou severa é quando não é possível fazer nenhuma refeição durante um dia ou mais. Fato importante também sobre alimentação saudável é o poder do exemplo. Pais e educadores devem esclarecer para as crianças que muitas vezes o que nós vemos na televisão, as propagandas, a publicidade, elas são relacionadas à venda de produtos. E isso inclui também o mercado de produtos alimentícios. Limitar a quantidade de tempo em que as crianças assistem a propagandas de produtos torna-as também mais ativas e também mais atentas, porque muitas vezes as crianças acessam a TV, a internet e veem as propagandas publicitárias relacionadas à alimentação e desejam se alimentar daqueles produtos porque viram na TV, porque viram propaganda. Nós sabemos que existe um consumismo exagerado
e as crianças são impulsionadas a esse consumo de alimentos ultraprocessados. Então, o grande poder do exemplo do adulto, do referencial, tanto dos pais quanto dos professores, é muito importante, porque quando o estudante vê que o professor se alimenta de forma saudável, tanto na unidade escolar, ou quando encontra em algum determinado local, ele observa que o professor, além de falar sobre alimentação saudável, ele também é um exemplo da alimentação saudável de um indivíduo a ser seguido. Então, o exemplo é muito importante para os pais, para os professores, evitar, então, o consumismo exagerado de produtos e alimentos ultraprocessados e consumir muito mais alimentos in natura. O grande exemplo dos pais e dos professores vai ser contagiante, com certeza, para os nossos pequenos. E quais são os benefícios da aplicação de um projeto sobre alimentação saudável na nossa unidade escolar, no nosso CMEI, na nossa escola? Um projeto de alimentação saudável na educação infantil e nas escolas pode trazer muitos benefícios para as nossas crianças, como, por exemplo, promoção de hábitos alimentares saudáveis. Por quê? Porque as crianças que têm mais acesso a alimentos saudáveis, desde cedo, podem sim se tornar adultos com hábitos alimentares saudáveis. Prevenção de doenças. As crianças que seguem uma dieta saudável associada a práticas de atividades físicas, elas têm uma chance muito menor de contraírem doenças crônicas, como a obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Além disso, uma alimentação saudável pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico das crianças e, desta forma, protegendo-as de doenças infecciosas. A segurança alimentar é, portanto, como vimos, a garantia de acesso à nutrição adequada, um direito humano de cada ser humano. Mas também temos o termo insegurança alimentar, que é uma consequência direta das mudanças climáticas, da degradação dos solos, da escassez hídrica, da poluição, da explosão demográfica, das falhas de governança, das crises sanitárias e socioeconômicas. A Organização das Nações Unidas, a ONU, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, estabeleceu um prazo para o fim de todas as formas de fome no mundo. Até 2030, os governos e a sociedade civil devem aplicar ações de mitigação dessa grave situação que mata e afeta a qualidade de vida de tantas pessoas no mundo. As propostas pedagógicas com a temática da alimentação saudável são diversas e muito interessantes. Desde a educação infantil, no próprio CMEI, várias atividades de manuseio dos alimentos, de degustação, quando a criança tem um contato com a alimentação in natura, promove então aprendizagens. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas fotos que demonstram algumas atividades que são possíveis de serem realizadas com os nossos estudantes, com as nossas crianças. Então, a produção de saladas diferenciadas, que os próprios estudantes, as próprias crianças vão ter contato com o alimento in natura, picolés de frutas. A gente também pode desenvolver degustação de alimentos in natura que não são tão comuns para as crianças, como algumas frutas, que talvez eles não tenham tanto contato, né? Fugindo um pouquinho da maçã, fugindo um pouquinho da banana. Então, semáforo da alimentação, pesquisa com as famílias sobre os hábitos alimentares, pesquisa com os estudantes, entrevistas com os estudantes, com profissionais da própria unidade, referentes ao consumo de frutas, referente ao consumo de legumes, de hortaliças. Várias atividades, então, podem ser realizadas para desenvolver, então, esse contato com a alimentação saudável.
Eu trouxe para vocês agora algumas habilidades presentes na BNCC referentes à alimentação saudável. Trouxe duas da educação infantil e uma de ciências. No ensino fundamental, nós temos vários componentes curriculares que vão ter a temática da alimentação saudável integrada, tanto em ciências, geografia, podemos trabalhar também com atividades relacionadas à matemática, à língua portuguesa. Então, é muito fácil encontrarmos, principalmente em ciências e geografia, várias habilidades que consistem, então, por exemplo, em trabalhar a diversidade alimentar, a questão da produção de alimentos no Brasil, a atividades relacionadas aos nutrientes, às calorias, à saúde, à manutenção da saúde. No quinto ano, a gente vê também várias habilidades de ciências relacionadas ao corpo humano, ao sistema digestório, enfim, várias habilidades que vão trazer a temática da alimentação saudável. As escolas também têm autonomia em realizar projetos que possam integrar os conhecimentos, integrar os saberes e proporcionar então aos estudantes atividades diferenciadas e diversificadas sobre alimentação saudável. Na educação infantil, que é a entrada da criança no mundo escolar, nós vemos também que existem muitas habilidades que podem ser desenvolvidas com as crianças, porque as crianças estão se descobrindo como seres pertencentes a uma sociedade. Então, elas entendem que o alimento faz parte de um produto, é um produto cultural, é algo que relaciona-se à família, às comunidades. Vão entender que o alimento está relacionado também a atividades religiosas. A criança vai se entender também como um ser humano integrado num ambiente, integrado na escola, na família. Então, conhecer o outro, se conhecer, são atividades que podem trazer também atividades relacionadas à alimentação que podem trazer também para essa criança esse autoconhecimento e fazendo com que essa criança tenha então um conceito de identidade sendo construída. Então, quando propomos, por exemplo, a construção de um cardápio, por exemplo, propor para as crianças a construção de um cardápio coletivo, fazer entrevistas em casa, qual o alimento mais consumido durante a semana pela família, e trazer isso de forma diferenciada para que os outros vejam quais são as diferenças, quais são as semelhanças. Tudo isso proporciona, então, para os estudantes um conhecimento de si próprio e do outro, conhecendo a nossa comunidade, conhecendo a nossa escola. Será que isso acontece só aqui na nossa cidade? Como seria em outras cidades? Então, o objetivo também da alimentação saudável é entender o ser humano lá no início da criança, lá na creche, nosso bebê, né? Conhecendo, descobrindo e também entendendo como é que esse alimento funciona no contexto social. Chegamos, pessoal, ao fim da nossa atividade número 2, da nossa aula número 2. Disponibilizo para vocês a atividade assíncrona número 2. Vocês podem acessar por meio do link ou pelo QR Code ao lado. Fica a critério de vocês. Por gentileza, não esqueçam de registrar a presença de vocês no portal Educação Araucária. Como eu falei anteriormente, vocês têm 30 dias, né, até dia 31 de julho para assistir ao vídeo, para desenvolver atividade, postar atividade, até o dia 31 de julho. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no nosso próximo encontro no dia de 26 de setembro. Aguardo vocês. Finalizando o nosso curso, então, eu vou deixar o meu contato aqui, o e-mail da Articulação Pedagógica, que é o e-mail do meu departamento, do DAP. Vou deixar o meu e-mail também institucional, karen.campa. O telefone no nosso departamento é o 3614-7412. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato, tanto via e-mail quanto telefone, que eu vou ter o prazer de ajudar no que eu puder vocês, né, em atividades, enfim. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato. Agradeço a participação de todos e até mais.